Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. E esse quadro que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai agora direto para o Rio Grande do Sul, a gente conversa com o vice-presidente da FederArroz, o Roberto Fagundes, para a gente saber um pouquinho como que está a situação desse cultivo por lá, após então essa tragédia, a gente ainda está observando essa tragédia acontecer, essa chuvarada e vários pontos de enchente por lá no Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, que a atualização das 9 horas da manhã de hoje, essa segunda-feira, dia 6 de maio, segundo a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, são 345 municípios afetados até o momento, 111 pessoas desaparecidas e óbitos confirmados são 83. Aí agora então a gente volta com o Roberto Fagundes. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Bom dia a todos, bom dia Letícia Guimarães, bom dia a todos os ouvintes. Roberto, me diga uma coisa, a gente tem aí no Rio Grande do Sul uma grande fonte produtora de arroz, e eu queria saber, né, vocês aí da FederArroz estão acompanhando todo esse processo, toda essa questão das enchentes. Eu queria saber quais foram as regiões arrozeiras mais afetadas aí no estado por essas enchentes terríveis. Bom, nós estamos acompanhando todas as regiões arrozeiras, né? A FederArroz tem diretores em todas essas regiões e a gente está fazendo esse monitoramento. A região mais atingida é a região central, aí, que nós chamamos de Quarta Colônia, Agudo, na volta de Santa Maria, Dona Francisca, essas regiões aí que tem uma produção de arroz dentro da nova, de todas as regionais. Ela não é uma região tão grande como a nossa aqui da fronteira oeste, que representa 30% do arroz produzido. Mas ela é uma região muito importante para a FederArroz, para o próprio cultivo de arroz, e eles realmente estão passando uma situação muito complicada aí nessa região aí. Já tiveram problemas no plantio. Tem produtor que replantou 2, 3 vezes, e aí com isso consequentemente atrasou o plantio, e aí muitos terminaram plantando em janeiro, início de janeiro, fim de dezembro, e consequentemente esse é o motivo que ele é a região mais atrasada na colheita no momento. E, Roberto, me diga uma coisa, você comentou, né, que a região aí da fronteira representa cerca de 30% da produção arrozeira aí no Rio Grande do Sul. Essa região central, que você comentou que é uma fatia um pouco menor, ela representa quantos por cento, mais ou menos, na produção geral do estado? Aí não é muito, são 100 e poucas mil hectares, aí equivale ao que se planta, um pouco mais do que planta uruguaiano. Isso aí, não saberia agora de cabeça te dizer quanto ela representa. Até tem uma boa parte que já metade, mais ou menos, mais da metade já foi colhida. Faltam 40% para ser colhida ali. Exatamente, essa informação que o senhor está trazendo é uma informação, inclusive, que o IGA, né, o Instituto Rio Grandense do Arroz, ele traz, a gente trouxe aqui também no Notícias Agrícolas, de que cerca de 62% das áreas colhidas na região central, então já passaram por esse processo de colheita, que realmente era a região mais afetada, e que, numa forma geral, aí no estado, cerca de 82,9% das lavouras de arroz já tinham sido colhidas aí no Rio Grande do Sul. Eu queria saber, assim, eu entendo que deve ser um pouco precoce ainda para se entender as consequências dessa enchente, mas o que pode acontecer, né? Esse arroz que está debaixo d'água, quantos dias ele ainda aguenta, né, essa situação? Como que a gente pode acompanhar e tentar prever os próximos dias, Roberto? Bom, vai ser complicado, tudo depende de quanto tempo demorar, e depende da fase que ele está. Mas já tinha uma boa parte, tinha arroz deitado, então essa parte, esse acamamento que teve esse arroz, dificilmente vai ser recuperado. Arroz que já estava pronto para ser colhido também, entrando água ali, e com a correnteza ele vai deitar, e talvez alguma parte mais nova, e que
está numa região mais alta um pouco, mas está embaixo d'água, mas vai ser a primeira a descer e é mais nova, pode ser que tenha alguma chance de ser colhido ou alguma menor perda, né? Alguma perda sempre vai ter, isso é real. O complicado é nós, vamos dizer assim, quantificar isso nesse momento aí, que as águas nem baixaram 100%, em outros lugares estão subindo, né? Aqui na nossa região, aqui, o Rio Uruguai está crescendo, o produtor já se adiantou a colher essas áreas da margem do rio para a Coxilha, não? Ele está colhendo até verde, mas para escapar da enchente, mas ele está tentando fazer o possível. E aqui nós já estamos aí, o rio está crescendo, o Ibicuí e o Uruguai, principalmente o Ibicuí. O Uruguai começou a crescer agora nesses últimos 3 dias, e aí se calcula que talvez tenha umas 1.000 hectares embaixo d'água aí, que possam ficar embaixo d'água. A gente vai exibir um vídeo agora que o senhor mandou para a gente aqui, que inclusive é bastante impressionante. A gente que trabalha com agronegócio, né, tem noção do tamanho de um silo, e esse vídeo mostra, eu vou pedir para a Patrícia colocar aqui para a gente, mostra a altura da água. Por favor, Patrícia. Esse vídeo aí é impressionante, não é a maioria, graças a Deus, mas pode olhar que o maquinário, a sede da granja está toda embaixo d'água, as máquinas não teve tempo de serem retiradas, elas foram levadas um pouco mais para o lado mais alto, e a informação, mas não conseguiram. Então, além do prejuízo da lavoura, o produtor está tendo um prejuízo muito grande com a sua estrutura, né, de maquinário e casas também na propriedade. Então, isso vamos dizer assim, mais prejuízo, né? Acúmulo de mais prejuízo para esses produtores. Não é só a falta de colheita e grão que ele vai ter, mas todo o prejuízo com o maquinário. Esse vídeo de que município que é, Roberto? O município em si não sei, mas é nessa região de Aguda, ali, dessa região aí. Pelo menos foi assim que me passaram. Certo. E a chuvarada por aí começou por volta do dia 1º de maio, né? Foi dia 1º de maio, começou, não aqui na nossa região, aqui dia 28, veio uma chuva pelo lado do Uruguai, no sábado, e depois, sim, aí começou em outros lugares, mas aqui na nossa região uruguaiana, Itaqui, São Borja, Alegrete, essa região foi bem menor a intensidade da água. Só ali na Barra do Quaraí, essa região aí sim que teve 180 milímetros num dia. Sim. E aí pegou a costa do Quaraí em direção ao Rio Uruguai. E aí sim, aí foi subindo, a chuva foi subindo para a região central e em direção ao norte do estado. E, Roberto, com essa situação, já se vê alguma movimentação no preço do arroz nesse momento, apesar de toda essa tragédia, né? A gente está falando em valores, parece até insensível, mas é uma coisa que eventualmente vai acontecer porque, como o senhor disse, né, vai haver perdas significativas, apesar de não dar para quantificar no momento, mas já tem algo se mexendo em relação à precificação do arroz? Tem alguns movimentos. O arroz chegou a ficar fora de mercado em função até porque, vamos lá, um exemplo, né? Tu vende, o produtor vende o arroz, não tem como tirar da propriedade, ou se está na cidade não tem como levar para os grandes centros. Agora está melhorando, já começou a baixar um pouco, mas nós chegamos a ficar meio ilhados aqui, né? A 290 cortada, a 472 em alguns lugares, né, podendo ser cortado lá para cima, não aqui embaixo. E hoje, por exemplo, para nós ir para Porto Alegre, nós temos que fazer quase 750 quilômetros, sair do Uruguaiana, Livramento, Bagé, Pelotas, Rio Grande, atravessar a balsa e ir pelo litoral
né, por Mostardas, pelaquela região, para poder entrar em Porto Alegre, vamos dizer assim, por trás de Porto Alegre, né? Porque para nós seria por trás. E o aeroporto de Porto Alegre tá fechado, tá alagado, não tem acesso pela 290 para chegar lá. Então, tudo isso aí também termina atrapalhando um pouco a logística, né? Então, o pessoal, tanto os produtores estão apreensivos, como os compradores também estão apreensivos para poder fazer a logística. Isso também estava dificultando, acredito que essa semana já vai entrar numa normalidade, né? Nesse sentido, estou falando mais na nossa região aqui, né? E outras regiões ali também, então, tipo essa de Santa Maria, estão sem água, alguns lugares sem luz, a água e alguns alimentos já estão faltando, o acesso para levar os mantimentos também está difícil. Agora tem estrada que já baixou a água, está melhorando, mas o asfalto ficou todo levantado, tem de tudo, né? Por isso que eu digo, ainda é cedo para fazer um levantamento mais preciso, né, mais exato sobre isso. A gente segue acompanhando essa situação, portanto. Roberto, muito obrigada pela sua participação, pelo esforço na comunicação. A gente sabe que vários pontos aí do estado estão com bastante dificuldade na questão da comunicação. A gente aqui do Notícias Agrícolas, enquanto equipe, deixa toda a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul que passa por essa situação terrível nesse momento. Um abraço a todos vocês e, mais uma vez, muito obrigada. E, Roberto, você e toda a equipe da FederArroz são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigado, Letícia, obrigado a todos, e também quero fazer um comentário que o povo gaúcho, o povo brasileiro, ele é muito solidário. É impressionante. Tá? Obrigado a todos. É isso. Então, estivemos com o Roberto Fagundes, que é vice-presidente da FederArroz, nos trazendo as informações, portanto, das regiões arrozeiras afetadas por essa chuvarada, por essa tragédia no Rio Grande do Sul, essas enchentes aí que estão ocorrendo de forma bastante generalizadas pelo estado. Segundo, então, o Roberto, a área mais atingida foi a região central, né, considerando a produção arrozeira no estado. Então, a região ali de Santa Maria, por exemplo. Segundo informações do IGA, inclusive, que corroboram essa informação que o Roberto traz para a gente, ali na região central tinha sido colhida cerca de 62% das áreas, é a região um pouco mais atrasada na região da colheita, em relação à colheita, perdão. E o Roberto, ele até explica para a gente que essa região está mais atrasada porque ela já sofreu um atraso no plantio. Então, teve ali produtores que tiveram que fazer replantio cerca de 2 ou 3 vezes, terminando ali entre o final de dezembro, começo de janeiro. Então, por isso que essa colheita ela já estava mais atrasada e essa enchente acabou pegando em cheio. E, segundo ele, ainda não dá para mensurar quanto que vai ser a perda. Isso vai depender muito de quanto tempo esse arroz vai passar debaixo d'água, de quais fases, né, de desenvolvimento em cada região arrozeira esse arroz está, para saber se ele vai conseguir se recuperar ou não. De acordo com o Roberto, já tinha uma parcela de arroz já acamado, já deitado. Essa parte não recupera mais, mas ainda precisa ter, então, uma baixada dessas águas para poder se contabilizar todo o estrago e, inclusive, ter acesso a essas áreas. A gente sabe que a questão logística lá no estado está bastante complicada, não só para fazer o transporte do arroz que já foi colhido, né? Produtores e compradores estão bastante preocupados com isso, mas, inclusive, para poder se fazer, então, a contabilização dos estragos. A gente segue acompanhando por aqui, deixando toda a nossa solidariedade aqui pelo Notícias Agrícolas ao povo gaúcho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.